Olá, bem-vindos ao quarto episódio do Make a Mark. Hoje temos connosco a Carmen Maciel. Socióloga de formação, trabalhou durante 14 anos consecutivos na academia, mais propriamente na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova, onde ainda hoje mantém ligações à investigação através da colaboração com alguns projetos no âmbito internacional. Mas, em 2008, perante um desafio inesperado, decidiu abrir a porta a um novo capítulo profissional, ligado à oportunidade de transformação social e ao impacto direto na vida de pessoas em situações de vulnerabilidade. Por isso, juntou-se à ADRA Portugal, onde desempenhou funções como diretora de projetos nacionais durante 8 anos, antes de assumir a direção executiva da organização, cargo que ocupa atualmente. Na conversa abordámos temas essenciais, como o papel das ONGs no panorama nacional e internacional, a importância dos valores fundamentais que devem sustentar a nossa sociedade e o direito humano básico a viver de forma digna e justa. Falámos sobre a necessidade de reconhecermos que as desigualdades e as dificuldades não acontecem apenas longe de nós, mas podem estar mais perto do que aquilo que nós imaginamos. Um olhar atento, uma ação concreta, podem transformar o dia de alguém e, pouco a pouco, fazer toda a diferença. Gostei muito desta conversa, espero que vocês também. Mas antes de começar, não se esqueçam, partilhem, comentem e ajudem-nos a crescer. Do meu lado, fico muito obrigado e vamos a isto. Não ajuda, às vezes, eu também quando me ligo, isto liga ao telemóvel, liga a tudo e mais alguma coisa. Olha, estás bem? Como é que correu hoje de manhã? Como é que correu hoje de manhã a Correu tudo bem, graças a Deus. entrega dos prémios? Fomos, Foram fomos chamados 3 galardoados? vezes ao palco. Sim, ganhámos uma. O ano passado, eles têm uma coisa mensal que é a causa solidária. E o ano Ok, passado nós concorremos e ganhámos no mês de junho. ok, Ficámos em primeiro lugar. E depois eles acumulam vários meses e quando fazem a gala entregam os prémios. Então recebemos esse prémio e depois fomos reconhecidos por participar em 2 programas que eles têm de angariação de fundos e fomos chamados mais 2 vezes ao palco, por isso é sempre ok, bom. ok. Diz-me uma coisa por mera curiosidade. Eu gosto bastante desses temas, nomeadamente quando são instituições financeiras, que é uma área pela qual eu gosto bastante e que tenho vindo a trabalhar. Mas quais é que são os critérios de seleção, já agora? Olha, depende do programa em que eles estão. Neste da Ok, causa solidária é pela pertinência, portanto tens que apresentar o projeto, depois eles veem na área em que tu estás a atuar se é realmente uma necessidade da comunidade. ok, Tem que enviar os nossos estatutos para dizermos qual é a credibilidade da instituição, temos que ter os nossos relatórios publicados, de atividades e cotas, essas coisinhas todas. O que nos facilita é que nós já somos instituição abrangida pelo MBWay, porque nós inscrevemos para estarmos ao abrigo do programa Ser Solidário uhum, e então, pronto, já há vários anos colaboramos com o MBWay e toda essa parte de credibilidade e transparência está tratada e é renovada anualmente. E depois é só participar, estar atento às iniciativas, às chamadas que eles vão lançando e tentamos entrar. O não é garantido, o sim claro, é esforço do claro. trabalho e, portanto, vale sempre a pena tentar. Claro, e são sempre projetos, iniciativas bastante complicadas. Eu não diria complicadas, mas diria chatas a nível da burocracia associada que muitas vezes tem e da revisão toda Sempre que muita está coisa para responder, sim. a revisão toda que está Sim. inerente, o relatório de contas, pertinências sei lá, até mesmo das pessoas que estão a trabalhar para o projeto, saber tudo mais. O detalhe é muito grande. Não sei se, não sei se uma digitalização dessa área ou desses programas, não sei se ajudaria mais. E Há também, muitos programas que já é tudo digital, ok. portanto, as candidaturas e já é tudo tratado de forma digital. Há um ou outro que ainda é em papel, ainda temos que ir entregar em sede de Poxa, candidatura, eu 2 ou já, 3 exemplares, poxa, isso é eu já, arcaico. sim, Mas isso é muito ainda acontece. 1998. Mas mesmo até a nível de burocracia, acho que se existe tanto, acho que as barreiras são tão grandes, mas se calhar também tem que ser assim, pelos valores e pela própria seleção. Mas pronto, olha, tenho 2 questões já agora. Primeiro para quem não nos está a ouvir, que eu tenho a certeza que há muita gente que não conhece a Adra, se pudesses dar aqui uma breve descrição daquilo que é a Adra, primeiro a nível
global, depois a nível nacional. Vamos falar um bocadinho disso. Acho que vamos ter aqui uma conversa muito gira. E depois gostava de perceber, aqui na ADRA Portugal, como é que está, como é que ela está dividida, qual é que é o teu papel, como é que ela está dividida e como é que funciona uma ONG aqui em Portugal. Muito bem. Então, a nível internacional, a ADRA é uma organização vista sobretudo na área humanitária, foi assim que ela cresceu. Não se chamava ADRA inicialmente, mas surge no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, em que nós temos uma Europa completamente destruída e temos uns Estados Unidos que querem, aprendemos isto em história, uns Estados Unidos que querem intervir na recuperação da Europa. E há muitas organizações que nascem nesta altura e que vão evoluindo e mais tarde se oficializam. Foi o caso da ADRA, que em 1983, portanto, celebramos o ano passado 40 anos de existência com este nome, ADRA, ganham forma. ADRA quer dizer Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência, e é neste momento uma das maiores organizações em rede do mundo. Andamos ali em terceiro, quarto lugar, temos como nós a Caritas, que está em 164 países, depois creio que é a Oxfam e então a ADRA, que está em 134 países. E estamos nestes países sobretudo para a área humanitária, mas fazemos também muita cooperação para o desenvolvimento, para que estes territórios possam sair dos ciclos de pobreza, de subdesenvolvimento em que se encontram. E vamos desenhando outro tipo de atividades que se vão mostrando necessárias nos terrenos onde estamos. Isto é o exemplo da educação para o desenvolvimento e cidadania global. Quando estamos em territórios, às vezes percebemos que é preciso sensibilizar, formar, mobilizar a população e então esta é uma área de intervenção que não nasce logo quando a organização é fundada, mas que nós vimos a descobrir que é essencial para podermos informar, capacitar e mobilizar as sociedades onde estamos inseridos. Em Portugal, estamos a celebrar 25 anos de existência. Este ano fizemos anos no dia 3 de março e a ADRA existe para trabalhar em diversos componentes. Surgiu, sobretudo, para ser um país implementador, um país doador, sobretudo em África, com a ligação que tínhamos aos PALOP. Mas com o evoluir da situação e porque houve uma crise económica profunda que nós sentimos aqui em Portugal os seus efeitos perto de 2007, 2008, nessa altura nós começámos a ser também um país implementador. Quer isto dizer que começámos a fazer projetos no próprio país. E esses projetos no país são de ação social, são de responsabilidade social, trabalhamos junto das empresas para que possam também elas ter uma componente de responsabilidade e associar-se às organizações para que tenhamos maior capacidade de resposta. Para além desta ação social e da responsabilidade social, como disse há pouco, fazemos cooperação, fazemos também ajuda humanitária, trabalhamos na área da educação para o desenvolvimento e cidadania global e ainda na área da advocacy. Quer isto dizer, nós não costumamos traduzir, porque às vezes o traduzir leva-nos mais para o direito, advocacia, então nós usamos a palavra no original, e é mais no sentido de dar voz àqueles que não a têm. Portanto, é neste sentido, defender causas e dar voz àqueles que não são ouvidos. Falamos de refugiados, imigrantes, a crianças órfãs, mulheres vítimas de violência doméstica, e, portanto, no fundo, é trabalhar para estas pessoas, para que elas vejam garantidos os seus direitos. E dentro da ADRA Portugal, nestas áreas, temos uma equipa, somos 4 na sede, portanto eu sou a diretora executiva, tenho o privilégio, e digo privilégio porque é realmente uma aprendizagem diária, o privilégio de dirigir a organização aqui em Portugal e de representar o país dentro da rede. Portanto, como trabalhamos em rede, quando há atividades internacionais represento o país. Depois temos uma responsável de projetos na área de educação para o desenvolvimento e da cooperação. Temos uma responsável de comunicação e um assistente administrativo. E depois temos 1.300 voluntários pelo país, porque a nossa organização está neste momento em 109 localidades. Chamamos de delegações locais, de norte a sul e também nas ilhas, e estas delegações trabalham sobretudo em articulação com os municípios.
que é que isto quer dizer? Nós usamos muito os documentos que os municípios produzem, os diagnósticos da realidade social, e tentamos descobrir nesses documentos quais são as fragilidades das comunidades e depois fazemos projetos para responder a essas fragilidades. Por exemplo, há cerca de 15 anos surgiu um projeto de apoio aos sem-abrigo numa localidade específica do país, porque essa era uma problemática. Qual foi a em, localidade? Lisboa? em Hermesinde. Não, Ok, não, não. ok, Por acaso já havia, eu queria só dar o exemplo ok. de como é que as coisas nascem. Já havia em Lisboa, por acaso. Mas em Lisboa a situação era mais evidente e, portanto, já se tinha começado a trabalhar há mais tempo. Mas há uns anos atrás desenvolvemos assim, portanto, verificou-se através do diagnóstico da realidade social esta necessidade e o projeto foi montado e foi crescendo foi crescendo e hoje é um projeto regional que envolve várias delegações da região norte e que se está a ser implementado em toda a área metropolitana do Porto. Portanto, às vezes nasce assim de uma forma pequenina, isolada, mas depois vai tomando contornos que o tornam maior e mais abrangente. Portanto, em traços gerais, é isto que a ADRA faz. Deixa-me dizer que eu ouvi-te e sinto uma grande paixão pelo projeto, pela ADRA, e isso é bom quando se passa esse tipo de paixão para a pessoa que está do outro lado. Portanto, eu gosto muito de sentir isso. A minha questão é, nós falamos muito em adaptar, não é? E qualquer organização, uma organização não é estanque. E não pode ser estanque, portanto, tem que saber adaptar às várias realidades, e um dia começa por ser uma coisa, mas vai evoluindo e no outro dia passa a ser outra coisa, não é? Tu acabaste de dizer que a nossa própria ação, que era enquanto doadores, acabou por ser diferente, já de executantes, não é? Não sei se era esta a palavra certa que tu utilizaste, Implementadores, mas sim, a mas lógica é essa. implementadores. E a minha questão é, de uma forma muito generalista ainda, como é que tu tens visto o papel destas organizações a evoluírem ao longo do tempo? Era mais um papel muito mais, se calhar, interventivo a nível da gestão das relações e negociações se calhar, com instituições governamentais, mas hoje em dia já é uma coisa diferente, já não tem só esta parte de diplomacia, mas também tem uma parte mais de execução, onde há um trabalho concreto, onde já existem equipas que estão envolvidas, quer sejam de voluntários. Portanto, como é que tu tens visto este órgão, estas organizações a evoluírem e adaptarem-se às várias realidades desde que tu tens uma ideia de que elas começaram a surgir? Sim, portanto, as organizações têm que saber ler o mundo. E muitas vezes estas organizações nascem de necessidades concretas, como te disse há pouco. Não faz sentido eu criar uma organização só porque tenho um desejo pessoal. Estas organizações nunca deviam existir por isso. Aliás, o nosso grande desejo é deixar de ser necessários. Isto parece contraditório, mas nós surgimos por causa de uma necessidade, mas o nosso grande desejo é que não existisse pobreza, é que não existisse desigualdade entre países e as injustiças sociais e, portanto, este seria o grande desígnio, era que não fôssemos necessários. Enquanto isso, como dizias há pouco, temos que ter esta capacidade de adaptação, esta elasticidade de ler o mundo e de nos saber posicionar perante as necessidades que vemos. Como eu te dizia há pouco, nós trabalhávamos para fora, mas imagina, uma das nossas atividades é uma campanha anual de solidariedade que nós fazemos desde os anos 2000 e as pessoas diziam-se, ali perto da crise económica, as pessoas diziam-se cansadas de doar para fora porque o país tinha muitas necessidades. Então nós não estávamos numa teimosia insistente a querer trabalhar apenas para fora. Tivemos que nos adaptar e criar respostas para que as pessoas sentissem que a nossa ação também era para elas, é uma ação inclusiva, é uma ação que também olhava para as suas necessidades. E muitas das organizações, eu acho que passaram muito de um papel caritativo, de assistência, antigamente, para um papel mais refletir sobre as causas dos problemas, trabalhar essas causas e prevenir, portanto, que aconteçam algumas necessidades, alguns conflitos, alguns desastres, trabalhando efetivamente nessas causas. Portanto, as organizações vão evoluindo à medida que vão fazendo estas leituras e que se vão adaptando e que se vão tornando relevantes na ação que têm. Esta mudança de trabalhar nas causas e em como é que tu podes prevenir estas causas
e interceder junto a quem de direito, sejam elas instituições governamentais, municípios, etc., de como é que tu podes prevenir e ter um papel de valor naquelas comunidades. No contexto português, quais é que tu achas que são as principais prioridades para a ADRA, para uma instituição como a ADRA? Não diria para uma instituição como a ADRA, mas diria a nível daquilo que é a conjuntura atual, e aqueles que são os principais problemas que nós, enquanto sociedade, enfrentamos, seja a violência doméstica que tocaste aqui, seja a questão da pobreza, seja a questão das injustiças sociais, das desigualdades, da inclusividade, da diversidade. Quais é que achas que são aquelas as principais prioridades numa sociedade como a nossa? Se tivesses ranqueado, sendo que é muito difícil, mas o que é que tu achas que é importante nós tratarmos a nível do core da sociedade portuguesa, muito adaptada àquela nossa realidade? Eu olhava sobretudo para as carências económicas das famílias, que são crescentes e que às vezes nós não nos apercebemos. Começámos há uns anos a falar de pobreza envergonhada e esta pobreza existe efetivamente. O que é uma pobreza E envergonhada já agora? são pessoas que já tiveram numa situação confortável, numa situação de bem-estar e que se veem privadas porque a empresa familiar, por exemplo, faliu, porque 2 ou 3 pessoas da família ficaram desempregadas e o rendimento baixou consideravelmente, mas são pessoas que têm uma casa, que têm um carro, que têm roupas confortáveis e de um momento para o outro perdem capacidade económica. E então muitas vezes estas pessoas não têm coragem de pedir ajuda porque estavam num bem-estar, numa zona de conforto que as deixa um bocado embaraçadas. Então isto tem acontecido. E, portanto, não só esta pobreza envergonhada, mas também uma pobreza efetiva que leva muitas famílias a sentirem fome. E às vezes nós não olhamos para esta situação de uma forma séria e com a importância que ela deveria ter. Isto porquê? Porque quando nós temos situações de fome, situações de carência, as pessoas não conseguem pensar no amanhã. A sua grande preocupação é o dia de hoje, garantir que eu tenho comida para mim, para os meus filhos, e trabalham apenas a pensar no dia de hoje. E a capacidade de projetar a longo prazo, de fazer planos, de sair do ciclo de pobreza em que se encontra, começa a escassear. E então encontramos muitas pessoas encostadas, muitas pessoas que estão estagnadas, e por isso seria importante trabalhar esta questão da carência económica individual e de coletiva de famílias e proporcionar às pessoas níveis de bem-estar mínimos, pelo menos, para que pudessem sentir-se dignas e participarem, até porque muitas vezes esta carência, Joel, leva a fenómenos de exclusão. Imagina, eu vou fazer uma caricatura, mas é uma coisa que nós conseguimos perceber. Nós temos um ciclo de amigos, entretanto, nós entramos num processo de decadência económica e começamos a afastar-nos porque não podemos ir a uma festa, porque não podemos comprar as mesmas coisas sem que ninguém se aperceba. A determinada altura, nós já não somos mais convidados porque não temos poder de participar. Então, este pequenino exemplo serve para explicar que quando nós estamos em carência económica, começamos a roçar a exclusão social. E quando isto acontece, temos uma sociedade com grandes problemas. E, portanto, eu diria que, olhando para a nossa sociedade, seria aqui que eu daria a grande prioridade. Outra coisa que me aflige muito é que quando entram numa situação gritante de carência económica, entram muitas vezes em situação de sem-abrigo. E a comunidade sem-abrigo, aqui em Lisboa e noutros territórios, há territórios onde há uns anos nós perguntávamos ou líamos os diagnósticos e ninguém falava em sem-abrigo. Hoje já é possível ir a algumas localidades no país e as pessoas dizerem hoje já há alguns sem-abrigo. Portanto, é uma comunidade crescente e é algo que também é muito preocupante. Um, sim, eu nunca consigo ser indiferente a esses temas, principalmente das desigualdades e das injustiças sociais, que, que no fundo acaba. Isto parece uma anedota, mas acaba por ela mesmo ser uma própria injustiça, não é? Porque esta lotaria socioeconómica, não é? Onde é que eu nasci, de onde é que eu venho, tem muita influência, não é? Nas oportunidades que eu tenho e na pessoa que eu sou hoje. Por muito que achemos que
que nós temos nós como indivíduos temos a liberdade de criar a nossa própria riqueza, mas a verdade é que nós não partimos todos do mesmo ponto. Somos todos iguais, mas todos diferentes. E este é um tema que para mim é muito, muito querido e que eu não consigo ficar indiferente. Eu acho sempre que, e esta é uma visão mais minha político-social, ok? Que eu acredito muito na capacidade do indivíduo de gerar a sua própria riqueza com aquilo que são as suas competências, e a possibilidade e a oferta que tem para trabalhar nas suas competências e as oportunidades que tem, mas também acredito muito aqui no Estado social. E acho que é este equilíbrio entre uma economia que é livre, o mercado livre e o Estado social, que acho que é aqui que se pode encontrar aqui realmente resposta para muitas destas coisas, garantindo que nós conseguimos ter um Estado social que consegue dar resposta a esse tipo de necessidades, como esta pobreza que estavas aqui a referir. É um tema que realmente não é falado. Não é falado. Simplesmente não é falado. Mas também acho que seria o ideal. Seria o ideal termos essa capacidade completamente de Estado. Completamente. Não sei como, não sei em que moldes é que o poderias fazer, não sei que impacto é que isso eventualmente poderia ter, começarem a surgir este tipo de fóruns e discussões, mas acho que são necessárias e de certeza que não iríamos ser os únicos a ter town halls esta vida com este tipo de discussões. Mas a minha questão é como é que tu consegues promover este tipo de discussão? O que é que tu vês aqui que eventualmente possa, ou que iniciativas é que podem ser aqui tomadas, ou que papel é que a ADRA até eventualmente poderá ter? Porque me parece muito difícil. Já me lembro o que é que eu ia dizer. Eu acho que acho que a questão vai um nível abaixo, que é quando nós começamos a questionar os vários whys, o porquê. Porque é que isto acontece? Acontece porque existe uma desinformação, não existe aqui uma educação dada às pessoas, ao indivíduo, de como gerir o seu próprio dinheiro, as suas próprias poupanças. Tudo bem que vivemos num estado social que não é perfeito, mas estes temas não são promovidos. Eu acho que isto poderia ser aqui uma questão de ser abordado desde o início, não é? Ou seja, irmos à causa raiz, que é como é que nós podemos promover e ajudar desde o início, lá está, a prevenir que as pessoas cheguem a determinadas situações, não é? Se calhar não é meterem o dinheiro no banco, se calhar é meterem o dinheiro em algum tipo de investimento que lhes possa garantir isso. Acho, por Não há exemplo, literacia para sim, isso. A literacia financeira é uma coisa que falta muito. Deixas-me só voltar um bocadinho atrás. sim, Há bocado estavas a falar. desculpa estar aqui a Não, ora interromper essa. A no conversa, raciocínio. a conversa vai evoluindo e vamos encontrando pontos que queremos puxar. Há bocado dizias que, às vezes, por termos nascido no local errado do planeta, isso condiciona-nos bastante, ou nas circunstâncias onde fomos criados, etc. O que eu queria aqui buscar é que nós trabalhamos, uma das grandes componentes que nós queremos trabalhar é com os próprios beneficiários, dizendo-lhes que o ponto de partida de uma pessoa não condiciona os seus sonhos ou a sua capacidade de realização. E às vezes as pessoas precisam de acreditar nisto e explorar isto. Portanto, a nível individual, este é um ponto que nós temos que começar a trabalhar, a criar na imagética das pessoas, dos beneficiários, de que o seu ponto de partida frágil ou carente não deve condicionar a forma como elas vão evoluir ou vão viver o resto da vida. Porque às vezes as pessoas pensam: a minha avó era assim, a minha mãe era assim, eu vou ser assim. E nós temos que quebrar isto. Depois avançamos para outros níveis, avançamos para o nível coletivo, como tu falavas aqui, que é importante nós podermos trabalhar esta questão da informação e da sensibilização. Às vezes a sociedade não está voltada para estas temáticas e não debate ou não cria mecanismos de reflexão suficientes para podermos pensar o que é que em conjunto nós temos que fazer. E quando o Estado sozinho não consegue garantir todas as condições de bem-estar a que os cidadãos têm direito, surgem as organizações como a ADRA e outras em que nós devemos trabalhar no sentido de ajudar o Estado
a promover políticas públicas eficientes. E estas políticas públicas eficientes têm que ser efetivas e têm que surgir nos contextos onde são mais necessárias. Por isso, numa educação de qualidade, para quê? Para termos um ensino acessível e inclusivo que possa reduzir as desigualdades e formar cidadãos capacitados em vários níveis. Temos que intervir na área da saúde, na área da segurança social. Portanto, havia aqui várias dimensões onde nós teríamos que trabalhar para que pudéssemos alertar, e fazemos isto muitas vezes, isto também é um trabalho de advocacy, para que o governo olhe para estas organizações como aliados que querem que existam políticas públicas eficientes para que a sociedade seja mais nivelada. Portanto, temos um nível individual e depois temos um nível coletivo sobre o qual nós deveríamos trabalhar. Como é que tu achas que o governo olha para entidades como a ADRA? Existe uma Os cooperação? governos, Existe uma sim, colaboração? os governos não são todos iguais, há uns que dão mais importância, há outros que dão menos importância, até mesmo a nível dos distritos, nós verificamos isso, mas a maior parte das entidades reconhece nestas organizações uma complementaridade. Ou seja, o Estado não consegue chegar a tudo, não consegue fazer a diferença em todas as áreas e estas organizações surgem como braços, portanto, da área governamental. Por isso é que nós somos apelidados de organizações não governamentais para o desenvolvimento, porque estamos efetivamente como braços da área governamental para chegar onde eles não conseguem ou para sermos o ampliar das suas ações. Portanto, em traços gerais, as organizações são bem vistas, as organizações são requeridas, mas nem sempre as suas necessidades são bem acompanhadas, ou seja, as organizações às vezes debatem-se com dificuldades, sobretudo económicas, para conseguir pagar os recursos humanos ou para conseguir implementar os projetos de modo a levar a bom porto os seus projetos. Mas é que são estas barreiras, assim, que se pudessem linkar? Falamos de barreiras económicas, recursos humanos. Sim, a questão do financiamento é a grande barreira, portanto, encontrarmos não só financiamento a nível do governo, mas também a nível de empresas, o que é muito importante. Falávamos no início da responsabilidade social e nós temos que criar esta sinergia entre os vários setores para que este financiamento aconteça e trabalhar também com as organizações para que ajudem a sociedade a ver a transparência que existe nas organizações na gestão desse dinheiro, porque é muito importante que alguém, quando doa, sinta que efetivamente a doação chega a quem mais precisa. Ninguém gosta de doar e ficar desconfiado sobre o destino desse dinheiro. Então as organizações têm um papel muito importante a cumprir no que toca à prestação de contas e transparência para que efetivamente essas doações e essa área financeira seja mais facilitada. E, portanto, a área financeira, a área dos recursos humanos, estas organizações nem sempre conseguem ter salários atrativos ou competitivos com outros setores da sociedade e às vezes os nossos jovens capacitados ficam 2 anos connosco, mas depois saem porque o salário não é completamente atrativo e, portanto, esta questão de estarmos constantemente a formar recursos humanos e depois de os perdermos é também um desafio muito grande para as organizações e que nós precisamos de combater para que consigamos ter durante mais algum tempo pessoas que nos são tão válidas e que fazem a diferença nas organizações. Olha, hoje estava a falar com um rapaz, e estávamos a discutir um bocadinho aqui questões de desenvolvimento de carreira. E, ele é talvez uma das pessoas das quais eu reconheço, é mais novo que eu, mas à qual eu reconheço uma boa ética de trabalho, uma pessoa super humana, e um trabalhador, pá, super perfeccionista e uma pessoa bastante inteligente. Portanto, já lhe dei aqui um conjunto de adjetivos para dizer que acho mesmo que acho que é um talento, com uma grande capacidade. E ele dizia-me isto porquê? Porque ele tinha dito que ia sair da empresa na que eu estou numa consultora, e eu perguntei-lhe o porquê, já tínhamos vindo a falar até aqui, e ele dizia-me que a grande paixão dele, ele tinha duas paixões que pudesse dividir a nível profissional. Uma paixão era o mundo das startups, em parte o mundo onde eu estou, e que ele também tinha vindo a trabalhar desde que saiu da faculdade.
e a segunda paixão era o mundo do impacto social e da filantropia. E ele virou-se para mim e disse: Olha, eu já fomentei o mundo das startups, e quero muito experimentar este mundo do impacto social, junto de organizações não governamentais, e eu achei, ou seja, acho que há esta motivação, e eu próprio também tenho esta motivação, ok? De algo que tenha realmente impacto social e que no fundo possa, na minha ótica, que é promover, e na área de inovação, promover políticas que através do uso da inovação possam criar uma sociedade mais justa. Eu estava aqui a sorrir, Joel, porque eu tenho um percurso semelhante. Eu comecei a trabalhar na área. Conta-me um bocadinho o teu percurso. Comecei a trabalhar na área académica. No terceiro ano da minha licenciatura em Sociologia, eu fui convidada a trabalhar num centro de investigação da universidade e aceitei. E o meu sonho sempre foi trabalhar na área académica, porque eu gosto muito de ensinar, de fazer investigação. E tive essa oportunidade no terceiro ano da minha licenciatura e fiquei 14 anos consecutivos a trabalhar na universidade. E eu estava a concluir o meu doutoramento quando surgiu este convite para a ADRA. E eu lembro-me de conversar com os colegas, com a diretora do centro de investigação, e eu sentia ali um chamado, porque eu nunca tinha saído da universidade, nunca tinha trabalhado fora, e havia ali qualquer coisa que mexia comigo, e que ninguém conseguia compreender, porque o meu sonho sempre tinha sido trabalhar na área académica e tinha conseguido realizar, dar aulas, participar em projetos de investigação, escrever artigos, viajar para estar em conferências internacionais, toda esta dinâmica académica que existe. E tive a felicidade de concretizar muitas coisas, e a dada altura eles diziam: mas tu estás doida, vais deixar a universidade, vais acabar com a tua carreira para ir para uma organização sem fins lucrativos. Eu queria experimentar, Joel, e esta capacidade que me foi dada logo ao início de transformar vidas, de ver a mudança nas pessoas, conquistou-me. Isto não quer dizer que eu não volte mais à área académica, até porque mantenho alguns laços, mas enquanto eu sentir este gozo da transformação de vidas, de ver comunidades tocadas, isto é inexplicável. Há pouco tempo eu estava a participar num outro podcast e a primeira pergunta que o entrevistador, a pessoa com quem eu estava a conversar, me fez foi efetivamente esta: o que é que faz uma pessoa com doutoramento no NGD? E a minha resposta automática foi esta: transforma vidas. Portanto, não importa o nível de escolaridade ou o sítio onde eu esteja, quando eu sinto este apelo e esta paixão, como tu dizias há pouco, de poder transformar, de poder implicar a realidade social e garantir a dignidade a pessoas que a perderam, isto não tem preço. E enquanto fizer sentido e enquanto nós pudermos marcar a diferença e dar o nosso cunho para ajudar, portanto, fará todo o sentido. E o que é que pessoas que não são diretoras executivas de ONGs ou não estão em ONGs? Eu não comecei como diretora executiva. Eu fui chamada na altura como coordenadora de projetos sociais. Ok. Um ano depois de trabalhar como coordenadora de projetos sociais, passei a diretora de projetos nacionais. E 8 anos depois é que fiquei no lugar do colega que era diretor executivo, porque ele foi convidado para a estrutura acima, regional, portanto foi para a ADRA Europa, e eu fiz o meu caminho, mas portanto eu não comecei como diretora executiva, e foi nesse papel que eu comecei a ver e a transformar vidas. Portanto, não é preciso estar no topo, é muitas vezes no contacto no terreno, no arregaçar as mangas, no estar com as pessoas, no compreender as suas necessidades, calçar os seus sapatos, como nós costumamos dizer, que nós conseguimos fazer a grande diferença. Quando somos executivos no terreno, quando estamos perto, quando há uma proximidade das necessidades. Sem dúvida. Tu disseste uma frase que eu gosto bastante e eu sublinho, e assino por baixo, que é a capacidade de impactarmos vidas. E lá está, não precisamos ser diretores executivos, nem tanto precisamos de fazer parte de uma organização para o podermos fazer, não é?
Hum, Teres a capacidade de tirar uma pessoa da rua, teres a capacidade de veres uma família novamente a ter capacidade financeira, veres crianças, como vejo, de 4 em 4 anos, nós temos projetos de apadrinhamento e eu costumo visitar São Tomé, onde nós apadrinhamos 2 escolas, e de 4 em 4 anos tu vês crianças capacitadas a ler, a contar, a escrever, crianças que anteriormente os pais tinham muita mentalidade que as crianças perto dos 6 anos estavam aptas para começar a ajudar na agricultura. E quando nós nos apercebemos disto, começámos a criar este projeto de apadrinhamento para, primeiro, trabalhar com os pais, dar-lhes ferramentas que facilitassem na área agrícola para libertar as crianças. E começámos a levar as crianças à escola. E as crianças hoje em dia, há uma taxa devido à ADRA, à ELPO, a outras organizações que trabalham na área de educação em São Tomé e noutros países, porque também fazemos em Moçambique, na Guiné, esta capacidade incrível de trabalharmos áreas que permitam soltar, entre aspas, estas crianças e permitir-lhes que elas transformem a sua vida. E isto é incrível. Estarmos no terreno e percebermos que estas crianças vão ter um futuro diferente dos seus pais, dos seus avós, graças à educação que uma organização como a ADRE permitiu e facilitou. Portanto, isto é extraordinário. e neste caso, qual é que a minha questão é, não fazendo parte, como é que cada um de nós, como é que eu, dissociando-me da ADRA, como é que eu posso ter comportamentos, ou o que é que me falta a mim para poder começar a impactar vidas no meu dia a dia hoje? Eu diria que, É olhar mais à minha volta, sem dúvida, sem dúvida, olhares à tua volta e compreenderes a responsabilidade individual que tens. Porquê? Porque muitas vezes nós delegamos nas organizações esta responsabilidade coletiva de cuidar do outro. E quantas vezes essa responsabilidade não está ou não me aparece a mim? E nós negligenciamos muitas vezes isto. E quando nós nos implicamos pessoalmente e compreendemos que estamos neste mundo para nos ajudarmos uns aos outros, para repartirmos o que temos, ao vivermos numa sociedade mais comunitária, nós temos maiores níveis de bem-estar e de felicidade. E, portanto, eu diria que começa por aqui, trabalhar o nível individual de consciência, de responsabilidade que cada um de nós tem, para que não deleguemos nas organizações apenas este esforço de mudança e de transformação social. E associado a isto, nós podemos a uma campanha, podemos associar-nos a um projeto fazendo voluntariado, podemos contribuir com os nossos donativos, podemos fazer gestos tão pequeninos como atribuir a uma organização a nossa consignação do IRS, ou seja, há um imposto de liquidade na nossa declaração de IRS que vai automaticamente para o Estado, mas que o Estado permite que eu possa escolher se ele vai para o Estado efetivamente ou se vai para uma organização e, portanto, através do número de contribuinte da organização que eu elejo, eu consigo consignar esse imposto de liquidez para uma organização. E então é tomar conta, tomar consciência de todos estes mecanismos que existem e que me ajudam a tornar-me participante na transformação social que nós queremos ver nas nossas sociedades. sabes que o processo de transformação não é o processo de transformação de uma sociedade, mas a forma como uma sociedade está desenhada e a imagem da sociedade acho que é um espelho do fundo, é um espelho no fundo Dos seus membros. dos seus membros. Não diria dos seus membros. Ok, não está errado. Membros Mas individuais e coletivos. sim, mas eu diria mais que é, ou seja, eu estava aqui a ver mais isto numa perspectiva de quem tem a responsabilidade de liderar o país, não é? Não estou a dizer que o que tu disseste não está certo, porque está certo, não é? Sim, sim. A imagem da comunidade é a imagem de todos nós como um todo, não é? E primeiro o individual, depois o coletivo. Mas eu estava a pensar isto em perspectiva mais de quem lidera a própria sociedade. E neste caso estou a pensar aqui no Estado, no nosso governo, que no fundo são os líderes e aqueles dos quais toda a política e as políticas sociais depois vão desaguar aqui na comunidade e ter o seu impacto. E acho que hoje, e estava a falar aqui falaste aqui sobre diversos temas relacionados com o cuidado, com a empatia, com a justiça, e eu acho que hoje, mais que nunca, acho que as comunidades, a sociedade, sofre de um grande problema, que é a maneira como é gerida e dos exemplos que tem. Eu vou dar um exemplo que acho que é o exemplo mais crítico e gritante, que é, por exemplo, os Estados Unidos.
Eu não estou a dizer que cá não seja igual, ok? Mas acho que é uma escala muito, muito mais pequena. Mas a verdade é que tu olhas para um governo dos Estados Unidos e que parece uma, um board executivo de uma empresa, da maior empresa do mundo. A empresa melhor cotada do mundo. Onde tens um CEO, tens um CFO, tens um CTO nas suas várias personas. E a realidade é que tu olhas para a maneira como o país está a ser gerido e se estivesse a gerir uma empresa com o teu capital privado, faria sentido a maneira, as políticas ali instauradas, né? É simples, é ganhos de eficiência, redução de custos e Eu aumenta diria que é uma falta de consciência social. para se colocar essas pessoas, não é? Mas Sim. o meu tema é depois disso, um, o que é que falta, o que é que falta neste tipo de órgãos, neste tipo de líderes, para que nós possamos ter estes role models que possam então impactar a nossa sociedade. Pá, faltam-nos, nós fazemos muito bem ter este tipo de pessoas muito ligadas a este tipo com este tipo de ideias, mais ou menos capitalistas, de direita ou de esquerda, mas também faz muita falta de termos, se calhar, pessoas que são cuidadoras, pais de família, Uhum, uhum, professores, uhum. educadores, professores, já me estou aqui a repetir, mas este tipo de pessoas com a capacidade de olhar, de sentir o batimento cardíaco da sociedade, que tenham esta empatia, que tenham este sentido de comunidade, de justiça, de altruísmo, que no fundo se vai fazer refletir na nossa sociedade, não é? E isto depois é extrapolado para aquilo que a sociedade é e como é que ela age, não é? Eu acredito sem qualquer tipo de dúvida, se tivéssemos este tipo de exemplos, que seriam os nossos role models e que a sociedade, por ela mesma, seria uma sociedade com um caráter completamente diferente daquilo que é hoje. E acho que é uma analogia também ela interessante. Não Sem sei se. dúvida. Eu acho que não há nenhum problema um Estado preocupar-se com o crescimento económico se for um Estado equilibrado no que toca à distribuição justa dos recursos ou à participação ativa da sociedade. Quando o Estado se preocupa excessivamente ou unicamente com o crescimento económico, não está a cumprir o seu papel. Porque, acima de tudo, nós temos o ser humano. Não existe Estados ou sociedades sem o ser humano. E, portanto, os direitos humanos deveriam estar acima de tudo. E quando um governo, para fazer vingar esta área do crescimento económico, ou quando trata toda a sua nação, entre aspas, como uma empresa, se esquece das pessoas, da sua dignidade, da sua capacidade de ter recursos, de ter acesso a serviços básicos, este Estado ou estas pessoas que estão na governança não têm esta capacidade de dar os bons modelos, como tu aqui falavas, de governar as pessoas, porque de que serve termos um Estado rico se depois nós não conseguimos garantir a distribuição O justa da básico. riqueza, o básico, ou garantir que toda a sociedade participa ativamente nas várias áreas, nas várias esferas da mesma, não há igualdade de oportunidades, não há inclusão social. Para que serve um Estado rico sem isto? Portanto, as pessoas estão acima de tudo. E eu diria que um bom governante é aquele que, para além do crescimento económico, se preocupa com a dignidade e tem em conta os direitos humanos da sua população. Da sua e dos parceiros, porque muitas vezes os países não vivem isolados. Vivemos numa parceria mundial que a globalização veio acentuar. Olha, por falar em parcerias, deixa-me só mais uma vez sublinhar a tua frase dos direitos humanos estão acima de tudo, ehm, que que é uma verdade que é muitas vezes desconsiderada. Mas falando agora em parcerias, como é que vocês aqui, Adra, de uma forma também, se calhar global, seria interessante, como é que vocês criam estas pontes, estas parcerias com determinados órgãos, por exemplo, na intervenção humanitária em determinadas crises humanitárias, sejam elas guerras, sejam elas outros tipos de conflitos, secas ou algo relacionado com as alterações climáticas, como é que vocês constroem aqui estas pontes e qual é que é o papel aqui da ADRA nesta área? Muito bem. Então, a nossa ação não seria completa se nós não tivéssemos as parcerias.
E nós olhamos muitas vezes até para aqueles que fazem o mesmo que nós, não como concorrentes, mas como complementares. Isto é muito importante quando nós temos esta noção de que não somos capazes de tudo e que temos outras organizações a quem nos podemos associar para fazer o nosso trabalho. Isto é muito bom. Há um provérbio que diz: quando vais sozinho chegas rápido, mas quando vais acompanhado chegas mais longe. Os resultados são melhores. E às vezes nós queremos trabalhar sozinhos porque achamos que sabemos tudo ou que vai ser mais fácil, mas efetivamente os resultados não são os mesmos. E esta questão da parceria é muito importante para nós. É o a nível nacional, portanto, onde nós fazemos parcerias para as várias áreas de trabalho que te falei há pouco, e também a nível internacional, como tu dizias há pouco, até em contextos de intervenção humanitária. Comecei por dizer que a ADRA está em mais de 130 países e o facto de nós estarmos previamente a situações humanitárias nos terrenos permite-nos ter um conhecimento muito grande das localidades onde nós estamos. Quando nós estamos há muito tempo num país, nós conhecemos as instituições, nós conhecemos os organismos, nós conhecemos as pessoas do Estado, nós conhecemos a população, e isso permite-nos, quando há uma crise humanitária, ativar imediatamente as parcerias que são importantes pôr em marcha para que a dignidade, o acesso aos serviços básicos possa ser garantida à população. Portanto, mais uma vez, são as pessoas o centro da nossa atuação e não importa se nós temos que recorrer a outros que não fazem o mesmo que eu e por isso me complementam na minha ação, e nós temos que ter esta capacidade. Às vezes as pessoas sentem-se um bocadinho limitadas quando alguém vem pedir ajuda e dizemos: nós não temos capacidade. E eu digo sempre: reencaminhar ou fazer uma parceria com é uma forma de ajudar. E temos que ter esta humildade. Portanto, somos complementares e estamos aqui para o mesmo propósito, o bem comum. E é isso que nos deve importar e é isso que nos deve impelir no nosso trabalho, esta capacidade de trabalharmos juntos para chegarmos mais longe e concretizar o bem comum. E olha, e por curiosidade, já agora com esta envolvência que falamos das várias das crises humanitárias que temos vindo que temos vindo a assistir, sejam elas as guerras, podemos falar da guerra da Ucrânia, com a invasão da Rússia, podemos falar até da guerra Israel-Palestina, ou outro tipo de guerra que já existia antes destas, mas que não tinham assim um foco tão grande. A ADRA alguma vez surgiu como um facilitador, por exemplo, entre relações entre postos opostos. Já alguma vez tiveram este tipo de intervenção? Sim, nós não temos uma intervenção direta na questão da mediação de conflitos, mas temos um papel a desempenhar de uma forma informal. Porque nós reconhecemos que há organizações, tal como dizíamos há pouco, que fazem aquilo que nós não fazemos e que são boas naquilo que fazem. E, portanto, há organizações que se especializaram nesse ramo do diálogo diplomático, da concretização de tratados de paz, etc. Por exemplo, o Centro para o Diálogo Humanitário, em Genebra, que centra a sua ação na diplomacia e na resolução de conflitos ao redor do mundo, ou o Instituto Sant'Egidio em Roma, também conhecido pelo seu trabalho humanitário e pela mediação de conflitos internacionais. E estas organizações fazem um trabalho pouco visível e na sombra, porque esta questão da mediação assim o requer, não é? É um trabalho que não requer aplausos nem mediatismo. E a ADRA, embora não seja uma entidade diplomática oficial, ela tem um papel importante, indireto. É possível, às vezes, porque conhecemos as populações, criar espaços seguros para o diálogo entre comunidades em conflito, promover a confiança e a cooperação local. Como eu te dizia, o estarmos nestas comunidades, por exemplo, estávamos na Ucrânia, estávamos e estamos na Ucrânia, estávamos e estamos na Rússia. E quando estalou o conflito, por exemplo, toda a população ucraniana que vivia na Rússia, que era uma percentagem elevada, precisou também de apoio e, portanto, esta questão de não sairmos do espaço de intervenção por considerarmos que aquele espaço de intervenção está num polo opressor, poderíamos Uhum. assim dizer, e portanto temos que nos retirar, mas reconhecer que existem nesse território pessoas que continuam à procura e necessitadas da nossa ajuda e portanto criar estes espaços seguros de diálogo. No fundo, ser agnósticos aqui a estes temas mais complexos a nível Sem éticos dúvida, e sem políticos. dúvida.
Como dizíamos há pouco, as pessoas estão acima de tudo e há um princípio na assistência humanitária que é o princípio da humanidade. Ou seja, mais uma vez, nós temos que promover que todos, seja em que lado estejam, têm acesso aos serviços, aos bens, ao bem-estar, etc. E depois também temos aqui um papel, é que muitas vezes, não sei se sabes, mas a ADRA desde 1997 é consultora da ONU Não e, sabia. portanto, nós trabalhamos em conjunto com a ONU e outras organizações parceiras e sempre que nos é possível tentamos facilitar estes acordos humanitários com corredores de ajuda, cessar-fogo. Portanto, o que estiver ao nosso alcance, nós fazemos de uma forma indireta e proporcionando a reconciliação, a reconstrução da vida das pessoas. Uma última pergunta da minha parte, já nos estamos aqui a caminhar para o final. Esta última pergunta se calhar aqui um bocadinho ao lado daquilo que tem sido o tópico da nossa conversa. Já tocámos aqui em algumas áreas diferentes, mas esta é do meu interesse e acho que já sabes o que é que vem aí. Tem a ver aqui com o tema da inovação. Eu olho para a inovação, que é a minha área, como uma ferramenta para conseguirmos acelerar e responder aqui a um conjunto de desafios sociais. E é eu eu não quero falar da palavra inovação e achar que isto é uma buzzword muito grande e complicada. Não é. Quando falo de inovação, estamos a falar de coisas muito simples, como, por exemplo, dar a capacidade a pessoas que não têm possibilidades de pagar os seus estudos, dar a capacidade de elas financiarem de uma forma diferente de financiamento. Ou, por exemplo, ajudar agricultores em determinadas regiões em que não têm as condições necessárias para fazerem crescer alfaces, eu ter uma tecnologia que os permita fazer, não é? Portanto, eu olho para as ONGs e há aqui muitos consórcios feitos e que são financiados pela ONU, pela Comissão Europeia e por outras instituições também, e lá está, com estes consórcios que têm este tipo de fundos, que estão a fazer trabalhos muito engraçados. Sei que a World Food Organization tem uma coisa muito gira relacionada com blockchain. Para quem não sabe, blockchain é uma A tecnologia transparência. para a transparência. Pronto, é uma tecnologia que permite fazer a monitorização de tudo o que acontece numa determinada, em várias atividades. Por exemplo, numa compra, tudo o que acontece desde quem andou a produzir até quem comprou, está tudo aqui e é imutável. E lá está, para a transparência é super importante, para lavagens de dinheiro, não é? Estamos aqui a ajudar. Portanto, de que forma é que a ADRA está envolvida nestes processos? Se não está, seria algo a apostar no futuro. Diz-me que eu estou super curioso, até a A nível de ADRA está parcerias. envolvida, sim, claro, a ADRA está completamente envolvida e sempre interessada nestes processos de inovação. E quando falamos de inovação, falamos de tecnologia, como tu há pouco estavas aqui a referir. E efetivamente a tecnologia tem um grande impacto, sobretudo na rapidez com que nós respondemos em contextos de intervenção humanitária. Boa, sim. Portanto, há 50 anos, quando havia um conflito ou um desastre, as informações demoravam a chegar e, obviamente, a resposta depois também demorava a chegar. E hoje em dia, em tempo real, nós podemos ver o que está a acontecer num outro lado do mundo e há quase que imediatamente uma pressão social das várias partes da sociedade, dos doadores, dos implementadores, das agências governamentais, a perguntar: vocês já estão no terreno? O que é que já estão a fazer? Portanto, este imediatismo com que as coisas acontecem obriga a que, efetivamente, nós estejamos sempre à procura de meios de inovação. E, por exemplo, ao conversar com um colega que está nos Estados Unidos, ele falava-me de estarmos a explorar os sistemas de geolocalização. Ok, Estes são usados, portanto, imagina, nós temos um colaborador nosso no terreno que ok. está a fotografar e que está a fazer um levantamento de necessidades. Isto é muito importante para nós. Sempre que acontece alguma coisa, apesar de já estarmos no terreno, o primeiro passo é o levantamento das necessidades e com estes sistemas de geolocalização nós conseguimos saber em tempo real onde é que estão as famílias afetadas, onde é que são os postos de água, onde é que são os centros de saúde e outras infraestruturas que são importantes na ação humanitária e, portanto, isto é muito importante nós podermos explorar. Eu sei que os meus colegas têm estado a tentar encontrar vários especialistas que dão formação nesta área e que nos estão a ajudar a inovar e a fazermos aqui um grande esforço de podermos estar
na linha da frente neste campo de sistemas de geolocalização. Nós temos estado a fazer também um grande investimento em formações para a ação humanitária, mas que não são teóricas. Ou seja, nós levamos várias pessoas de vários países são chamadas a intervir, levamos equipas para o terreno, criamos cenários e os participantes são, no fundo, obrigados a pensar e a agir no imediato, testando a capacidade de reação em tempo real. Portanto, e isto é muito interessante porque é uma novidade na nossa organização, mas tem-nos ajudado com os grupos que estão em formação perceber onde é que nós temos que, na realidade, investir e inovar. Com isto... Giro. Ou seja, a ideia aqui... Diz. Não, eu estava a dizer-te que com isto nós temos trabalhado muito. O escritório nacional, a ADRE Portugal não é exceção, é obrigado a ter planos nacionais de emergência que resultam desta imagética em que nós temos cenários e precisamos de saber se acontecer um terremoto, se acontecer um incêndio, se acontecer uma cheia, o que é que eu posso fazer ou que tecnologias é que eu posso desplotar para dar uma resposta imediata, e isto permite-nos antecipar cenários e acionar tudo aquilo que nós necessitamos de uma forma mais rápida quando surge alguma necessidade de atuar no campo da tecnologia. E depois temos pensado também em sistemas de transferência imediata a beneficiários. Por exemplo, quando aconteceu toda esta situação na Ucrânia, nós precisávamos de ajudar as pessoas que tinham deixado para trás telemóveis, cartões de multibanco, tudo aquilo que lhes permitia ter acesso aos serviços e participar na vida ativa. As pessoas ficaram privadas disso, e como é que nós podemos fazer uma transferência imediata a estes beneficiários para que eles consigam, de uma forma concreta, chegar aos serviços essenciais que necessitam. Em outros sítios está a pensar-se na questão de termos drones para entregas em zonas de risco. Portanto, no fundo, para facilitar o transporte de suprimentos para áreas remotas ou áreas perigosas. Portanto, já existe. Há aqui um conjunto de ideias que estão a ser trabalhadas pela ADRE e por outras organizações, até aplicativos móveis para comunicação. Tudo isto faz parte de estratégias que estas equipas que se preocupam com a área humanitária estão, no fundo, a tentar desenvolver, mais uma vez, em prol das pessoas e do seu bem-estar. Bom, eu tive conhecimento através de uma pessoa que conheci, está a trabalhar na Dinamarca para uma empresa ligada à ONU, e ele trabalhava exatamente nesses projetos para desenvolver esse tipo de soluções. Acho que é mesmo super giro. E olha, há funding, há financiamento para esse tipo de coisas. Carmen, muito obrigado por me dares aqui esta oportunidade de título pessoal, ter aqui um bocadinho de conhecimento daquilo que a ADRE está a fazer neste campo da inovação, do qual eu gosto bastante. Obrigado por isso. E eu vou fazer aqui a minha última questão, que é uma questão que eu faço já a todas as pessoas que vêm ao podcast, que é, o nome do podcast é Make a Mark. E Make a Mark porque todos nós deixamos uma marca. E queremos que essa marca seja, como tu disseste, imagino eu, uma marca positiva na sociedade e que impacte a vida das pessoas. E eu gostava de saber qual é que era a marca que tu gostavas que a Carmen pudesse deixar, ou que está a deixar. É uma pergunta interessante e que nos deixa assim um bocadinho sem chão no fim de uma conversa, mas eu vou recorrer aqui a um mote de vida que eu tenho. E o meu mote de vida é: em tudo na vida, ser gentil, generosa e grata. E então, se eu puder deixar este legado de gentileza e de generosidade e de reconhecimento através da gratidão, eu já ficarei contente de deixar a marca nesse sentido. A gentileza, porque na realidade nós às vezes já estamos tão cansados de sermos bombardeados com as dificuldades dos outros que estamos de olhos tapados, ouvidos cerrados, não queremos saber, e falta muito esta capacidade de sermos gentis e sermos empáticos, como já aqui disseste, com as dificuldades dos outros e com os níveis de desenvolvimento em que alguns ainda não estão. Esta gentileza não é suficiente e por isso nós temos que ser generosos, temos que saber dar de nós, abdicar. E no fundo depois é sermos agradecidos, porque às vezes pensamos que não temos, mas temos tanto que dá para nós e para outros.
E quando eu estou com voluntários e ver as horas que as pessoas dedicam à ADRA, ver a alegria com que eles compram uma suéte para vestir com o logotipo da ADRA, ver este orgulho, no bom sentido, institucional, crescer nas pessoas e elas terem alegria de dizer que são voluntários e eles próprios serem canais de gentileza, de generosidade, de compaixão, de justiça e de amor, eu acho que terei deixado a minha marca ao tentar investir, que as pessoas possam ter estas marcas no seu caráter e que isto não seja uma coisa que a gente faz porque tem que ser, mas que seja uma atitude de vida e que faça parte do nosso caráter. Obrigado, Carmen, pelas suas palavras. Só para terminar, como é que alguém que não tenha qualquer tipo de relação com a ADRA, e que sinta a vontade de poder participar e fazer parte de mais de 1000 voluntários que existem em Portugal, ou outro tipo de associar-se à ADRA de outra forma de qualquer, como é que o poderá fazer, como é que poderá chegar até vocês, quer seja através da consignação do IRS, quer seja uma doação qualquer que queira dar, como é que chegam até vocês? Muito bem, nós estamos em praticamente todas as redes sociais, basta procurar, colocar @ADRA-Portugal e chegam até nós. Se não, podem contactar-nos por e-mail, por telemóvel. Eu deixo aqui os contactos. O telemóvel da ADRA é o 96 216 84 56 e o nosso e-mail é o info@adra.org.pt. Basta sinalizar que gostariam de ser voluntários e nós remetemos o link do site para as pessoas preencherem a ficha de adesão ao Banco Nacional de Voluntariado. Se quiserem fazer uma doação, também encaminhamos para os canais que existem para isso. E, portanto, existem diversas formas em que as pessoas podem ajudar-nos. Basta para isso contactar-nos e juntos a conversarmos encontraremos a forma ideal de colaboração.